pessoal, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, né? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua manhã. Estamos aqui no Monte da Vitória, né? Tendo uma conversa com o Papai do Céu. E há alguns tempos a gente não posta nenhum vídeo no canal aí, apesar da gente estar viajando e enquanto viajando, e a gente não fez mais nenhum vídeo para o canal. E hoje eu resolvi fazer, após a gente orarmos, falar um pouco aqui para vocês acerca do perdão. O perdão é algo, né, essencial na nossa vida. No livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, após a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece de cor, todos os cristãos, seja ele de todos os segmentos. Versículo 14 e 15, depois da oração, Jesus continuou falando. É uma coisa pouco comentada, poucos que se fala, que se ora o Pai Nosso, mas se esquece de dois versículos-chave. Que Jesus disse: se vós não perdoar os homens suas ofensas, vosso Pai que está no céu também não perdoará a vós. E isso é uma coisa muito importante na nossa vida, na minha vida, na sua vida, porque o perdão não é para a pessoa que te ofendeu. Entenda isso, o perdão era para mim. Jesus disse: se vós não perdoar os homens suas ofensas, vosso Pai que está no céu também não perdoará a vós. Então muitas vezes a minha oração e a sua oração, ela acaba e se torna impedida muitas das vezes. A gente ora, não tem resposta, parece que Deus não está ouvindo, não há ação, ou seja, não há reação da ação da sua oração. E às vezes a gente precisa observar a Bíblia, né? Porque Jesus disse: se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. E porque às vezes a gente pede as coisas e não acontece. Porque às vezes a gente pede para nosso próprio deleite, como diz a Bíblia: quando pedires, não pedires, para nosso próprio deleite. Que hoje em dia a gente observa as pessoas que vão na igreja buscar coisa para o seu próprio deleite, para o seu uso pessoal, né? Para o seu conforto, para a sua riqueza, para a sua prosperidade. Falando em prosperidade, a prosperidade ela não está só em você ter poder financeiro, tá? Em geral, prosperidade está se referindo à sua casa, ao seu lar, à sua família. Você é um homem próximo, que nem era um homem próximo, que tinha uma prosperidade, ele prosperava em todas as áreas da sua vida, tanto na vida espiritual, como conjugal, como familiar, como profissional, né? Como dono de fazenda. E ele tinha prosperidade em todas as áreas. É tanto que o próprio Deus deu testemunho dele e falou: ó, veja, ó, um homem reto, próximo na face da terra, ele tinha prosperidade. Então hoje as pessoas buscam prosperidade no poder financeiro, ou em status, e esquece da prosperidade da sua casa, dos seus filhos, da sua família, né? E às vezes você é um homem rico, mas não tem prosperidade na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, né? E acha você que é próspero. Você não é próspero, você não está sendo, não prosperou. Você é um homem que tem poder, que tem riqueza, que tem dinheiro, que tem influência, mas você não tem prosperidade na sua vida, digamos assim, espiritual, né? Você não tem prosperidade na sua vida espiritual. E às vezes a gente precisa refletir na palavra de Deus. E às vezes a gente precisa analisar a palavra de Deus. Ora, se a Bíblia diz que se a gente está em Cristo, nova criatura é. João, escrevendo as palavras de Jesus, ele diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir eu vos farei. Crendo e não duvidar, eu vos farei. Porque às vezes a gente chora, a gente pede e não recebe. Mas por que será? Porque está faltando alinhamento com a palavra. E muitas vezes o ponto principal é uma coisa simples: perdoar os homens as suas ofensas. Hoje a gente vive uma geração de desafetos.
Se alguém olhou atravessado, olhou para você assim atravessado, o cara já aponta de lá, por que tá me olhando? Já xingando, por que tá me encarando? É uma geração de desafetos, é uma geração que se sente ofendida pelo um simples olhar de uma pessoa. Às vezes a pessoa não está nem olhando para ele ou para ela, está olhando naquela direção, mas está visualizando outra coisa, e a pessoa já entende que a pessoa está visualizando ele ou ela e já está querendo um desafeto. É uma geração de vingança, é uma geração que tudo quer se vingar, é uma geração que só fala de matar, de dar o troco, né? E aí as nossas orações ficam muito impedidas, porque se nós não perdoar os homens suas ofensas, o Pai que está no céu também não vos perdoará. Não foram as palavras de Abraão, de Eva, de Adão, de Jacó, de José, de Pedro, de Paulo, foram as palavras de Jesus. Foi Jesus que disse: se vós não perdoar os homens suas ofensas, vosso Pai que está no céu também não perdoará vós. Então, não é palavra de nenhum pastor, bispo, padre, apóstolo, de irmão, irmã, não, é palavra de Deus. Se você não perdoar aquele que te ofende, também você não alcança o perdão de Deus, que tanto você precisa. Ora, por que a gente precisa do perdão de Deus? Senhores, senhoras, jovens, adolescentes, crianças, por quê? Porque, irmão, a gente não somos autossuficientes a perdoar nós mesmos. A gente pode liberar perdão para aqueles que nos ofendeu. Alguém me ofendeu com palavras, alguém foi injusto, eu fui injustiçado por alguém, eu fui caluniado injustamente por alguém, eu fui perseguido injustamente por alguém. Isso machuca, isso ofende. Alguém falou uma palavra muito ansiosa, autoritária, que me ofendeu, e tem pessoas que guardam esse rancor. Você tem que tirar esse rancor do seu coração. Você tem que liberar perdão para essa pessoa. Ah, pastor, você está falando assim, mas isso aí não é fácil não. Não é, mas é tão simples. É só você abrir o coração e dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu. Senhor, a tua palavra diz que se eu não perdoar, o meu Pai celestial não perdoará a mim. E eu quero ser perdoado, Senhor. Eu quero alcançar o perdão de Cristo, o perdão do Pai eterno. Então eu preciso liberar perdão. E quando você libera perdão, você tira tudo de dentro de você. Todo aquele mal-estar, todo aquele peso, todo aquele coração fechado, travado, toda aquela tristeza. Irmão, você já guardou rancor? Você já guardou trauma de rancor? Você já guardou ferida no seu coração? Eu já guardei, sabe? Eu passei uns 2, 3 anos que eu não conseguia liberar perdão para a primeira igreja em que eu servi a Deus, pela forma que eu fui tratado, pela forma que minha esposa teve malária, tem perca nas audições, usa aparelho auditivo até hoje. E quando eu cheguei da África, pela forma que eu fui tratado, não queria nada demais, só queria que fosse justo comigo. Tive que pagar o exame da minha esposa particular, né? A igreja não queria pagar, e foi sim, enfim, foi um transtorno que aí eu resolvi. Ficaram me jogando de um lado para outro. Deus já tinha falado que eu ia sair do ministério como eu estava na África, já tinha me mostrado. Eu ia voltar para o Brasil, ia para uma outra igreja, me deu até o nome da igreja. E aí eu tomei a decisão, na época tinha tempo integral, recebi salário da igreja, e eu saí, né? A gente veio para Betioga, Deus me mostrou a Baixada Santista, e a gente veio para Betioga, para Cubatão, trouxe minha esposa, né? Estou aqui há 28 anos no estado de São Paulo. Meus filhos mais novos é presbítero na igreja, corretor na cidade, formado em administração. Minha filha mais velha é professora concursada, casada, tem um filhinho depois de 7 anos, esperando Deus. Aqui nesse monte do todo, Deus falou para mim que eu ia segurar meu neto nos braços. E 2 meses depois eu soube a notícia que ela estava grávida. A minha filha do meio, no meio da pandemia, eu vim orar nesse monte aqui, porque eu estava trabalhando só até as 14 horas, só até meio-dia, né? Eu entrava às 6, saía meio-dia, por causa do pouco movimento.
E à tardezinha, 3 horas, eu vim orar aqui no monte. E eu falei, Senhor, está na hora do seu avô. Meus filhos estão casados. Meu filho mais novo não era casado, mas minhas duas filhas já eram casadas. Uma tinha 4 anos, outra 2 anos de casado. E no meio dessa pandemia, Deus concedeu meu primeiro neto, que é um Noah. E Deus falou que ia me dar o neto, que eu ia segurar meu neto. Estou esperando agora o neto do meu último filho, né? Que eu tenho orado muito a Deus, tenho falado, Senhor, eu não quero morrer, não quero que o Senhor recue, tudo está na mão de Deus, mas eu tenho dito, Senhor, eu não quero morrer sem conhecer meus netinhos, todos eles. E então eu estou aqui falando de perdão, e eu fiquei com meu coração travado, porque minha esposa quase morre, né? Se despediu de mim, eu fiz uma oração, fiz um propósito com Deus e disse, Deus, nunca mais eu prego a tua palavra, nem em cima do altar, nem embaixo do teu altar. E nem igreja nenhuma, se caso, se eu recolher minha esposa, porque o Senhor mostrou a gente estando nesse lugar, ganhando alma nesse lugar, e a gente está aqui ganhando alma, e ganhamos alma, fizemos batismo, a igreja encheu, a gente abriu trabalho aí em 4 bairros da cidade de Accra, né? Capital, não capital federal, mas é a capital industrial de Gana, na África. Gana fica ao lado de Congo, Costa do Marfim, Nigéria e Togo, fica naquele meio ali. País conhecido, Congo parece em vários filmes por causa das matas. Costa do Marfim é muito conhecido, né, que é litorânea. Gana também é litorâneo. Nigéria também é um país bastante conhecido. E Togo. Então faz fronteira com esses países ali, tá naquele meio. E Deus fez milagres, Deus curou, Deus fez ali cego enxergar, paraplégico andar. Deus fez ali, estou dizendo isso que eu tenho recorte de jornal, né? E eu tenho foto, tenho testemunho das pessoas gravado em cassete ainda, que eu preciso arrumar um aparelhinho para passar para digital. E Deus fez esses milagres, essas maravilhas ali. Mas quando eu saí da igreja, mesmo Deus falando, eu guardei um rancor por muito tempo. Isso me atrapalhou demais. Eu não conseguia avançar. Eu não conseguia avançar em nada. Então foi preciso eu liberar. Quando eu entendi isso e liberei, Senhor, eu perdoe aqueles que me perseguiram, mesmo eu estando fazendo a tua obra, porque é difícil você ser perseguido por aqueles que são seus líderes, aqueles que você espera apoio. Não é difícil como você é perseguido por pessoas estranhas, você não dá crédito, você não se importa, mas por aquelas pessoas que você espera que lhe apoiasse, que você espera que visse ali o seu trabalho, o seu esforço, e que ao menos fosse justo com você. Mas aí eu fiquei uns 3 anos mais, e um dia eu trabalhando, no meu trabalho, no horário de almoço, a gente se reunia, tem uma equipe de irmãos na empresa onde eu trabalhava, ainda morava em Cubatão, e aí Deus usou um missionário da Igreja Batista, não lembro o nome dele, ele não sabia da minha vida, a gente se reunia, ficava cantando louvor, eu não falava nada, ficava cantando junto com eles ali, nunca contei nada, só falei que eu era servo de Deus, congregava e tal, igreja. E eles também se apresentaram e a gente ficou ali, depois de uns 3 meses, Deus usou aquele missionário, né, que trabalhava ali também, e falou, irmão, você guarda um grande rancor no seu coração, isso está impedindo de você avançar, e Deus quer que você perdoe, esquece disso, libera o perdão para você conseguir avançar. Foi aonde eu liberei o perdão. A gente veio para Betioga, graças a Deus a gente tem a nossa casa própria, nossos filhos estão tudo formados, minha filha do meio também é professora, né? Está prestando concurso agora, eu espero em Deus que ela vai conseguir passar no concurso, né? E a gente está aí, irmãos, na presença de Deus, buscando ao Senhor, né? Dentro das nossas forças, né? E quando a gente não tem força, a gente tira um pouquinho mais, né? Como a gente chega aos 100%, a gente ainda consegue, ainda, mesmo que nem Ana, que ali não conseguia mais erguer a sua voz, ela remungava, ela batia os seus lábios, ela orava na sua mente e clamava a presença do Senhor, né? E o sacerdote, sem ouvir a oração dela, acabou abençoando. Às vezes alguém vai te abençoar sem saber o porquê está abençoando. Pega essa palavra para você, tá? Alguém vai ver ali a sua insistência, a sua perseverança, e alguém vai te abençoar. Alguém disse, não,
vai para casa, que nem disseram para o sacerdote, disse: "Não, vai para casa, mulher, e seja conforme o teu coração, parece que tu está bêbado essa hora, fica aí remungando todo dia, o dia todo na porta do templo, vai, que Deus te conceda segundo o desejo do teu coração". E ali, aquela mulher que era estéril, né, para quem não sabe, uma mulher que é estéril, inclusive na África, se a mulher ela não casa e não consegue dar luz à filha, ela é abandonada, ela é considerada uma pessoa maldita, ninguém mais casa com ela. Então ela sofria essa decepção na vida dela, né, ela tinha esse trauma, mas Deus ali, através das suas orações, mesmo sem força, mesmo na sua cabeça, na sua mente, mesmo deitada, lançada ali na porta do templo, sem ter mais voz para erguer ao Senhor. Ah, irmão, Deus está me falando aqui, quantas pessoas que não têm mais força para erguer a sua voz a mim. Obrigado, Espírito Santo. Eu falo com você, irmão, que não tem mais força de erguer sua voz a Ele. Ele me disse aqui agora, observe, quantas e quantas pessoas que não têm mais força de erguer a sua voz a mim. Não consegue mais. Mas Ele te diz, mesmo sem você tendo pouca força, que nem diz na palavra lá no Apocalipse, não pare de buscar, não negue o nome do Senhor. Socorro vai chegar. Ele é o teu socorro. Há momentos em nossas vidas que a gente passa as lutas que a gente não entende o porquê está passando. A gente só vai entender o porquê do processo, irmão, depois que a gente passa. Se você está no meio de um processo, você não entende o porquê do processo que você está passando. Mas quando você passa pelo processo, aí você diz: agora eu entendi, Senhor, o porquê, o processo, né? Como diz, Deus não pula etapas. Às vezes Deus precisa moldar nós, né? E Deus pode estar falando contigo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, não sei, neste dia, através desse simples vídeo. Eu não sou um pastor de renome, apesar que eu sou missionário transcultural. Minha rede social aí, eu não falo seguidor, que eu não concordo com seguidor, eu não tenho seguidor, né? Nós que somos seguidores de Cristo, mas escrito, tem 100, cento e poucas pessoas escritas, inclusive me ajuda, se inscreve aí, sei que não é inscrito. Então, não tem muita relevância para muitas pessoas, mas se você parou nesse vídeo e está assistindo esse vídeo, é porque Deus está falando contigo. Você precisa liberar perdão. Perdão não é para abençoar aquela pessoa que te ofendeu. Talvez você diz assim, vou usar uma palavra, peço desculpa a você. Talvez você diz assim, aquele miserável fez isso comigo. Aquela tal, assim, assim, aquele tal, assim, assim, fez isso comigo. Entendeu? Mas o perdão não é para ele. O perdão é para você. Deixa Deus cuidar dele. Sabe? Deixa Deus tomar conta. Não é para você orar, para Deus se vingar. Deus é justo, irmão. E Deus não tem ninguém por inocente. E aí? Vamos nos alinhar com a palavra de Deus para nossas orações não serem impedidas, né? Para quando você chegar na casa do Senhor, ou na sua casa, ou no monte, ou em qualquer lugar que você orar ao Senhor, porque lugar de oração é todos os lugares em que você curva sua cabeça, que você eleva seu pensamento a Deus. Quantas vezes Deus já me respondeu, eu andando, fazendo caminhada e orando em meus pensamentos, falando com Deus, e Deus me respondeu. Quantas vezes Deus já te respondeu dessa forma? Então, o importante não é que você tenha muita força e vigor para orar. O importante é que você não pare de orar. O importante não é que você seja crente mais fervoroso, mais eloquente, mais presente na igreja. O importante é que você não negue o nome do Senhor. Mas o Senhor está requerendo que você, nesse dia, nesse instante, nesse momento que você está aqui conosco, vendo esse vídeo, que você libere perdão. Você precisa liberar perdão. Eu vou contar um outro exemplo aqui de perdão liberado, para que vocês entendam. Quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, lá na cidade de Impirá, na Bahia. Meu pai era um homem muito ignorante, e eu nunca entendia por quê. Ele xingava minha mãe de tudo quanto é nome horrendos. Não era nomes torpes, não, eram nomes terríveis. É nome que eu não quis aprender, de tão horrível que era. Tanta maldição que ele lançou sobre nós, e a gente vendeu nossa terra, que era 60 tarefas de terra ali,
na Lagoa Rasa, né? Do lado da Paredade, inclusive foi o dono da Paredade que comprou a fazenda. A gente veio morar, compramos uma casa e viemos morar. Isso foi no ano de 82, 83 a 84, essa média aí de Impirá. E meu pai, uma certa vezes, algumas vezes, algumas vezes, ele dizia assim: quando eu morrer, vocês vão comer casca de jaca, vocês vão passar fome, sabe, irmão? Isso me doía demais. Até pouco tempo isso me doía de muito. Eu tenho 53 anos e foi uma média aí de 50 anos que doía dentro de mim toda vez que eu lembrava como pode um pai dizer que quando ele vai morrer, quando ele morrer, seu filho vai comer casca de banana ou casca de jaca pegaram na feira livre da cidade de Impirá. Como pode? Por que meu pai falou essas coisas? Por que meu pai disse essas coisas? Porque meu pai era assim com a gente. Meu pai falava de matar minha mãe toda hora, de espancar minha mãe toda hora. Chamava minha mãe de tudo quanto é nome, uma pessoa que deu tantos filhos para ele, uma pessoa assim, tão pacífica, tão maravilhosa que era minha mãe, né, a dona Julinda. E eu não entendia o porquê isso. E um dia eu conversando no grupo da família, toda vez que eu vou lá em Pirá, na casa dos meus irmãos, né, eu assento com ele, gosto muito de conversar, assuntos do passado, relembrar coisas boas, né? E eu estava conversando uma vez no grupo e mencionei aí sobre maldições hereditárias, né? Que Deus visita a, que Deus visita, né, até a terceira e quarta geração, tanto na maldição hereditária, tem pessoas que vai até a terceira e quarta geração, debaixo de uma maldição hereditária, como a bênção do Senhor se manifesta. Aí eu falando que aqui neste monte eu estava orando a Deus, e nesse monte eu liberava meus filhos, né? Eu dizia a Deus lá nos olhos que Deus pudesse assim dar para meu filho Abinazaf, para minha filha Rotimília, meu filho Regimidiano, tudo aquilo que eu não pude alcançar. Porque a gente que é pai, a gente tem que querer que nossos filhos sejam melhor do que nós, irmão. Tem pai que tem ciúme de seu filho crescer. Você é pastor e você não quer que seu filho cresça e seja mais usado do que você. Muito pelo contrário. Seu filho tem que crescer, tem que ser mais usado do que você. Isso é um legado, não é herança. É herança aquilo que você deixa de bem material. Legado é aquilo que você implanta dentro do coração dos seus filhos. Então eu tenho um filho que é um presbítero. Eu quero muito que ele seja um pastor, porque é um legado. Eu orei como a minha esposa estava grávida, com a mão na barriga dela, no ventre dela, orando, Senhor, que assim como o Senhor me usa, que o Senhor possa usar o meu filho, que ele venha ser um pastor, que ele venha pastorear a igreja, Senhor, que ele venha ser muito usado. E Deus está se cumprindo isso na vida dele. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Então, eu orei ao Senhor, disse, Senhor, que o meu filho Abinazaf alcance tudo que eu não consegui alcançar, de espiritual a material, que ele possa pegar, que ele possa galgar, que minha filha Regimidian, Rutimilo, todos meus 3 filhos fiz essa oração, entendeu? Porque eu entendi que eu preciso liberar meus filhos para alcançar que eu nunca alcancei, né? Mas aí eu tinha essas coisas que me travava também do meu pai. Aí eu conversando no grupo da família, que é um grupo só com minhas irmãs e meus irmãos, e eu falando, né, que a gente precisa liberar nossos filhos. Você que tem filho, todos os meus irmãos têm filho, libere seus filhos para que eles possam crescer, perdoe eles, né? Às vezes a gente é pai e acaba exagerando no nosso zelo, zelo acessível, né? Acaba machucando. E a gente precisa, e eu fiz isso, eu sentei com meus filhos, Deus falou, você precisa pedir perdão. E eu fui lá pedir perdão para cada um, inclusive para minha esposa também, por às vezes a gente exagerar, às vezes a gente quer cuidar e zelar e acaba machucando as pessoas pelo nosso zelo excessivo. Eu sou um pouco compulsivo, não é? E pedi perdão para ele, liberei eles em nome de Jesus. E eles estão indo e vão indo e vai em nome de Jesus, prosperar tanto espiritual como financeira também. Eles vão alcançar tudo que eles desejaram no coração dele, que Deus vai dar para ele. É promessa de Deus na vida deles. E aí eu comentando isso com meus irmãos, que eles têm que liberar os filhos dele, têm que perdoar e pedir perdão, enquanto a gente tem tempo de abraçar os nossos filhos e fazer isso, para que eu não fique que nem eu, que tinha trauma do que o pai falava. Aí meu irmão mais velho, ele falou assim, Rony, o pai era assim, e começou a me contar. Eu não sabia dessa história do pai.
Nunca ninguém me contou. Eu sou filho caçula de 16 irmãos. Tenho 8 vivos até hoje, graças a Deus. Então, meu irmão passou a me contar. A mãe do pai morreu no parto. O pai se casou com outra pessoa. Todo mundo super pobre, né, viviam abaixo da linha da pobreza, lá na Bahia. E o meu avô paterno pegou meu pai e deu para um certo tio criar. E esse tio espancava meu pai, não dava comida, dava tarefa para ele: ó, você hoje vai plantar essa roça de mandioca aqui, se você não terminar, você não come, você não bebe água. E ainda pegava e batia. Quem sabe o que é manaíba de mandioca? É o gai da mandioca, é o talo, é o pé, é o tronco da mandioca, do aipim, da macaxeira, como chama no seu estado. E ali o meu tio pegava aquele manaíba de mandioca, né? Chamado manaíba, o tronco da mandioca, que é cheio de caroço assim. No meio desse vídeo eu vou mixar, vou cortar e vou botar a foto da manaíba de mandioca para você saber o que é a manaíba de mandioca. E ele batia nas costas, várias porradas, batia com facão, pedaço de pau, com taca, com tudo. Então meu pai foi criado revoltado, gente. Isso me doeu muito, quando eu fiquei sabendo que meu pai cresceu revoltado, porque apanhava, sofreu demais. E todo esse sofrimento ele descarregava, todo esse rancor que ele não conseguiu perdoar, involuntariamente ele descarregava na minha mãe, ele descarregava em mim, nas minhas irmãs, nos meus irmãos mais velhos. Por quê? Ele tinha um coração travado, amargurado, triste, angustiado, aflito. E tudo que ele passou, não conheceu a mãe dele, o pai dele também, assim que ele foi dado para outra pessoa criar, morreu. E ele foi criado assim, sem uma paternidade, sem alguém para cuidar, para zelar, né? Alguém que lhe guiasse, alguém que lhe cuidasse, muito pelo contrário, alguém que quem criou ele machucava ele, tanto em palavra, em porrada, espancando, né? Então eu pude entender o porquê meu pai era tão revoltado. E aí eu perdoei ele, mesmo já depois de morto, né? Ele tinha o quê? Tem 40 anos mais ou menos que ele veio a falecer, 40, 38, 40 anos. Meu pai morreu novo, né? 50, foi 58 anos. E infelizmente o vício do cigarro o matou. O médico pediu para ele parar, ele não conseguiu, veio infartar e veio falecer. Então eu consegui perdoar meu pai. Então aquele rancor que eu tinha, do meu coração saiu. Eu disse: meu Deus, meu pai não está em vida, mas eu quero liberar perdão para o meu pai. Então eu não se perdoa a pessoa depois de morto, né? Mas eu liberei o perdão que estava dentro de mim. Eu entendi por que ele era assim, tão rancoroso, tão revoltado. Então a gente tem que ter cuidado, porque o perdão das ofensas das pessoas se torna a gente com um coração duro, um coração amargurado, entendeu? A gente se torna a pessoa com um coração áspero, com um coração sem sentimentos bons, que tudo lhe ofende, que tudo lhe machuca, que tudo traz rivalidade, que tudo traz desafeto. Essas pessoas precisam perdoar. Quando você vê uma pessoa muito estressada, que tudo a pessoa quer brigar, quer bater, quer espancar, que tudo a pessoa quer entrar em desafeto com outra, sabe por que isso? Porque a pessoa precisa liberar perdão, aquilo ali o coração está cheio de mágoa, foi machucado, foi ferido, a pessoa não conseguiu perdoar. Aí a gente chega na igreja e às vezes a gente ainda carrega isso dentro de nós. Às vezes a gente como pastor ainda carrega isso dentro de nós. A gente precisa liberar. Isso não quer dizer que vai voltar a abraçar, a ser amigo, a caminhar junto, não. Filho, segue o teu caminho. Graças a Deus, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Vá em paz. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que a misericórdia de Deus recaia sobre a sua vida. Libere perdão, irmão. Não interessa o que a pessoa fez. É bíblico. É um dos pecados que Deus não perdoa. Não é só blasfêmia do Espírito Santo, não. Mas como assim Deus não perdoa? Deus só vai perdoar se você perdoar. O segredo é você perdoar para ser perdoado. Jesus que disse, foi Jesus. Não foi Mateus, Paulo, João, Tiago, Felipe, André. Não foi Daniel, senhores. Não foi nosso pai na fé, Abraão. Não foi o homem que andou lá na fornalha de fogo lá. Mesaque, Sadraque e Abednego. Não foi o homem que foi jogado na cova dos leões e ficou amigo dos leões. Não foi Daniel. Não foi Jeremias, o profeta chorão.
profeta das Lamentações. Não foi Davi que exclamou tanto salmo, que andou segundo o coração de Deus. Não foi. Foi o próprio Jesus que disse. Se vós não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu não perdoará a vós. Agora o Espírito Santo me diz uma coisa para me falar para você. E eu vou falar assim. Sabe o quê? Muitas vezes você não tem mais força de orar. Quantas vezes você não tem mais prazer de ir na igreja? Quantas vezes você não tem prazer de dobrar o seu joelho na sua cama, no seu quarto, para orar ao Senhor? E nem força? Você não perdoa. O peso da ofensa de alguém que machucou você está lá dentro. Você não consegue. É uma ferida que ninguém vê. E às vezes calma depressão nas pessoas. Tem muitas pessoas deprimidas justamente por não liberar perdão. Fica com aquilo na cabeça. Todo dia lembra, fulano me machucou, fulano me ofendeu, fulano é um traidor, fulano é um traidor. E aquilo vai crescendo. Porque a ferida, quanto mais você mexe nela, mais ela vai doer. Então, quanto mais você lembra da ferida, lembra daquilo que sucedeu com você, que aconteceu com você, vai te machucar mais ainda. Isso vai ferindo. Aí causa uma trauma. De repente você não quer mais que ninguém se aproxime de você. De repente você não confia mais em ninguém. De repente você não confia mais em pastor. Você não confia mais em igreja. Você para de confiar até em Deus. E aí você perde força de orar, de buscar. Tem trauma. Deus está me dizendo aqui que tem gente que tem trauma. Sabe de quê? De orar. Porque você já orou tanto e a resposta não veio. Você pegou trauma. Eu vou orar para quê? Você tem trauma. Já busquei tanto e nada acontece na minha vida. Toma essa atitude de perdoar as ofensas àqueles que te ofenderam. Você vai ver uma mudança radical. São coisas simples, irmãos. A vida cristã, evangélica, o gospel, ou de crente, não é difícil. É nós que torna a nossa vida difícil. É você que torna a sua vida difícil. Se nós nos alinharmos com a palavra de Deus, não se torna difícil. Sabe por que não se torna difícil? Porque Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e suave de coração. Jesus disse, eu levo seu fardo. Gente, o fardo do pecado é pesado, cara. Você não aguenta levar ele. Então você precisa pedir perdão a Deus e você precisa perdoar. Para que você seja perdoado, cara. As tuas orações não serem impedidas. Isso é uma coisa muito simples. Entendeu? E a Bíblia diz que a maldição hereditária ela vai acompanhar você. E aquele rancor do seu coração, involuntariamente, existe uma coisa chamada transferência de culpa. A culpa é sua, mas você transfere para alguém. Não foi o pastor, não foi a pastora, não foi meu esposo, não foi minha esposa, não foi meu amigo de trabalho, não foi meu patrão. Não, irmão, para com isso. É você que tem que se alinhar com a palavra de Deus, deixa os outros. Deixa Deus tratar com os outros. Sabe, no mundo, ninguém é igual, é uma frase que eu uso. Ninguém é igual no mundo. Não existe um ser humano igual. Então não queira que as pessoas sejam igual a você. Não vai. Ninguém vai ser usado igual a você, ninguém vai ser tratado igual a você. Não vai. Você é único. Não espere que as outras pessoas sejam igual a você. Você é único, você é única. Seu DNA é único. Você pode ser semelhante, parecido, mas seu DNA é único. Entenda isso. Então não queira que os outros sejam igual a você, porque não vai ser. Então perdoe. Você quer ser abençoado? Perdoe. Você quer prosperar em todos os ângulos da sua vida? Perdoe. Você quer tirar esse peso da sua vida? Perdoe. Perdoe. E você faça um teste, mas perdoe de coração. Não precisa você voltar lá, almoçar junto e almoçar lá. Não, 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 irmão. Para você amar alguém, você não precisa estar com ele todo dia. Sabia disso? Sabia? Como assim? Isso significa comunhão. Você está junto com a pessoa, assentar na mesa com a pessoa. Significa comunhão, fraternidade, união, amizade. Mas amor não. Eu tenho um irmão em Cristo, tem irmãos em Cristo que eu amo. Está lá na Bahia, que tem muitos anos que eu não vejo ele. Mas eu amo muito aqueles irmãos, como aqueles irmãos abençoados. Um deles é o irmão Cosmo. Entendeu? Tenho um amor muito grande por esse irmão. Eu sempre, nunca esqueço, sempre oro por ele.
Sabe, irmão? E muitos outros irmãos do início da nossa fé. E que a gente não se viu e nem se vê há muito tempo. Sabe? Então, irmão, perdoe aos homens que te ofendeu, às mulheres que te ofendeu. Perdoe a seu próximo, a seu semelhante. Tá? Porque a Bíblia ela é misteriosa. E a gente precisa compreender um pouco a palavra de Deus. Tá? A Bíblia ela não é para ser interpretada, que nem muitos dizem, a gente tem que interpretar a Bíblia, não. A Bíblia ela é o que ele está dizendo. Mas você quer interpretar a Bíblia, você dá a sua versão da Bíblia. Eu não posso dar a minha versão da Bíblia, do que é a Bíblia. A Bíblia já tem a versão dela, aquilo que está dizendo é aquilo ali. Não queira criar versões suas para cobrir os seus erros, para transferir a sua culpa. Quando quando a Eva desobedeceu a Deus, que Deus chegou a estar dizendo no jardim, ela não foi, Deus não foi perguntar. Isso aqui é interessante, viu? Pega isso aí. Principalmente no casamento. Tem pessoa que diz assim, como Deus falar com o esposo, tem que falar com a esposa. Não precisamente. E não, às vezes Deus pode falar sim. Deus faz do jeito dele. Mas às vezes não. Mas Deus chamou Abraão, Deus não chamou a Sara, não mostrou para Sara, mostrou para Abraão, falou com Abraão. Sara, uma mulher serva de Deus obediente, foi junto com Abraão. Quando Deus foi visitar o jardim do Éden, que toda tarde ele ia passear, ver a obra das suas mãos, que a gente foi feita a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus se deleitava, Deus ia lá. Qual é o pai que não quer falar? Qual é o criador da maior arquitetura do mundo, mais linda, que está em vida, que não quer ver a obra que ele construiu? Ele quer. Deus quer ver a obra que ele fez na sua vida, que ele construiu. E Deus ia lá ver o jardim. Deus ia passear por ele. Deus ia conversar com Adão e com a Eva. Aí Deus chegou lá, Adão, onde é que tu tá? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Onde é que tu tá, rapaz? Oxente, todo dia tu me recebe aqui, ó Deus, tal, conversa. E agora? Senhor, eu vi o Senhor, tive medo, me escondi. Mas quem falou que tu estava despido? A culpa, sentimento de medo, de culpa. Entendeu? Símbolo do medo e porta para a depressão. Queridos, aí Deus perguntou, Adão, mas quem falou para você que você estava despido? Foi a mulher que tu me deu. Foi a dona Eva. Adão já tirou o corpo fora. Mas agora me diz uma coisa. Eva obrigou Adão a comer? Não. Come aí que é bom. É um fruto bom, come aí. Ele foi lá e comeu. Mas Eva não obrigou. Eva não diz, se tu não comer, não quero mais saber de tu. Não houve disso. Aí Deus perguntou, Eva, tá despida? Se escondendo de mim porque tu tá despida? Quem foi que mandou tu comer? Foi que aconteceste? A árvore, do fruto da árvore, do bem da vida, do mal? Aí, a transferência de culpa, irmão, presta bem atenção nisso. A Eva falou, foi a serpente. Transferência de culpa. Então, involuntariamente, às vezes a gente, com uma rancor no coração, a gente machuca as pessoas que estão do nosso lado sem perceber. Porque todo aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio, aquela decepção que você tem, você joga em cima da sua família, irmão. Isso destrói a família. Você não vê o que você está fazendo, isso acaba com a sua família, você joga a sua família lá para baixo. Então tome muito cuidado, libere perdão aos seus pais, libere perdão aos seus tios, libere perdão às suas tias, a seus irmãos, seus avós, seus antigos pastores, libere perdão para que você seja abençoado. Você quer prosperar na vida espiritual? Não estou falando, mas a gente fala em prosperidade, irmãos, os caras já pensam logo em ser dono de uma Ferrari. A gente fala em prosperidade, o cara já pensa logo em ter uma mansão no Riviera, lá no metro quadrado mais caro de São Paulo, que é Jardim Paulista. Para com isso, a gente está falando em prosperidade espiritual, irmão. Você quer avançar na sua vida espiritual. Você quer ter contato, intimidade com Deus. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo falar contigo. Você quer que as portas se abram diante de você. Então, perdoe aqueles que te ofenderam. Perdoe-me. Ainda que você não consiga ver, achar ele para pedir perdão, mas perdoe. Senhor, perdoe, ele me ofendeu. Senhor, ele procurou me matar, ele queria me matar, mas eu perdoo em nome de Jesus. Está perdoado, que ele tenha um encontro contigo, Senhor Jesus. Jesus, que ele possa conhecer o que eu conheço, que ele possa um dia carregar a tua palavra do jeito que eu carrego.
Aí Jesus disse assim, ó, se vós não amares o vosso próximo como a vós mesmo, não adianta cumprir os mandamentos da Bíblia. Não adianta não adulterar, não adianta não roubar, não adianta não matar, não desejar mal ao próximo, não cobiçar a mulher do próximo, se você não amar seu próximo a ti mesmo. E aí teu próximo te ofende e você não perdoa ele. Ainda a hora, Deus, mata ele, né? Já vi crente orando assim, viu, irmão? Infelizmente, isso é uma ignorância espiritual. Às vezes não é que a pessoa é mal, é uma ignorância espiritual. Senhor, cobra dele, pesa a mão nele. Ele me ofendeu. Ô, irmão, tu é melhor do que teu irmão aonde? Me prova na Bíblia que tu é melhor do que teu irmão. Me prova na palavra de Deus que tu é melhor do que teu irmão. Por causa dos teus status sociais, dos teus conhecimentos, da tua intelectualidade. E você é melhor do que outra pessoa? Você não é melhor. O mesmo preço que Jesus pagou por você, pagou pelo morador de rua, cara. Pagou por mim, pagou pelo intelectual, pagou pelo analfabeto, por aquele que nunca foi na escola, que está lá nas tribos indígenas, o mesmo preço. Todo mundo tem o mesmo valor diante do Senhor. Ninguém tem os mesmos status, nossos status sociais, nossa capacidade intelectual e etc. E poder aquisitivo são diferentes. Mas o poder espiritual, o poder do perdão é um só, meu amigo. Jesus não pagou assim, ó, Rony, eu vou te pagar mais caro por você, não. Foi um preço só. Sangue dele derramado. Ele disse, agora está consumado, está terminado. Já fiz, está feito. Aí ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por Jesus. Se você não passar por Jesus, querido, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa passar por Jesus. Aí ele diz, eu vou para o Pai. Mas não fica preocupado, não. Eu vou morrer, ressuscitar. Mas não fica tranquilo, eu vou mandar outro Consolador. O mundo não vai ver, nem pode receber. Mas vós que me conhecem, vós que buscai a minha presença, vós que se arrependeram, vós que reconheceu que eu sou o único Salvador pessoal da sua vida, vós que entregou a sua vida, vós que perdoou os homens as suas ofensas, receberá e estará convosco todos os dias até a consumação do século. E o nome dele chama Espírito Santo da verdade. Tá? E aí a gente se acha melhor do que o outro. O outro ofende, Deus, pesa a mão nele. Acha que Deus vai pesar a mão na pessoa só porque você está pedindo, irmão? Deus pode ser justo, Deus é justo. Deus pode até cobrar futuramente. Primeiro Deus vai falar com a pessoa. Deus quer que a humanidade se arrependa, aí você quer que o cara morra, porque o cara te ofendeu. Eu quero que ele se dane, porque o cara me ofendeu. Rapaz, sai dessa vida, rapaz. Sai desses pensamentos mesquinhos. Alguém te ofendeu, Jesus, perdoa ele. Ele está cego espiritualmente, ele não está observando o que ele está fazendo. Nem disse, Jó, uma mulher. A mulher de Jó disse, Jó, tu maldiçoa Deus, cara, porque tu está sofrendo assim. Se tu maldiçoar Deus, tu vai morrer logo, teu sofrimento vai acabar. Tu maldiçoa logo Deus para tu morrer logo, para acabar esse sofrimento. Aí a mulher disse, Jó, tu é uma mulher, como fala uma pessoa sem entendimento, uma louca. Falas tu. Você entendeu, irmão? Aí você ora para Deus machucar seu irmão, que Deus falou para você perdoar. Você entendeu o contraste? Você entendeu aí a inversão de valores, do pensamento? Se Deus diz para você perdoar os homens as suas ofensas, aí você está orando para Deus matar o cara, porque o cara que ofendeu. Para Deus derrubar, Senhor, derruba ele, Senhor. Humilha ele, Senhor. Ô irmão, Jesus, perdoa ele. A sua oração tem que ser essa, Senhor, perdoa. Eu perdoo, Senhor. Ele me ofendeu, ele não veio pedir perdão para mim, não. Não veio pedir perdão para mim. Mas eu vou perdoar, em nome de Jesus, está perdoado. Porque é eu que preciso ser liberado. Se você não perdoar, você não é liberado. E o Papai do Céu não perdoará a vós. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Deus é justo, reto em sua palavra. E ele disse, se vós não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu não perdoará. Aí você usa lá, Senhor, nas suas orações. Muita gente usa texto bíblico, né, irmão? Como se fosse chantagear Deus. Para de ser chantagista de Deus, irmão.
Deus não entra na tua... Com Deus ninguém barganha, não, irmão. Ninguém compra Deus, não. Para com isso, irmão. Você não perdoa o seu irmão e está lá, Deus. O Senhor disse na tua palavra que tudo que pedir, crendo não duvidar, receberás. Perfeito. Aí Deus disse assim, mas rapaz, também está escrito na minha palavra, se tu não perdoar aquele que te ofendeu, o Pai do céu não vos perdoará. E aí? Como é que você quer alcançar a plenitude de Deus na tua vida, a plenitude espiritual de Deus na sua vida? Se você não perdoa aquele que te ofendeu, você não vai alcançar, mano. Já imaginou se você fosse um Paulo da vida? Os caras lhe dando 40 chicotadas, 48 chicotadas, lhe prendendo, querendo lhe matar, e ele orando, Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Aí o irmão olhou atravessado para você, pisou na sua unha encravada, você já quer que Deus cobre do cara, irmão? Não. Vamos nos alinhar com a palavra de Deus, irmão. Vamos sair desse negócio, irmão. De gente querer ser melhor do que os outros, de a gente querer que Deus cobre dos outros. E as suas ofensas, que você ofendeu os seus irmãos, você quer que os irmãos olhem para Deus cobrar de você também? Não quer, né? Então vamos nos alinhar com a palavra de Deus, queridos. Vamos. Essa palavra não é só para os crentes, é para todo ser humano. Se a gente não perdoar as suas ofensas, a gente não pode ser perdoado. Você só é perdoado se você perdoar. Não tem jeito, é a lei da semeadura. Que foi Jesus que disse. Se vós não perdoarmos, a gente ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí a gente quer, venha a nós o teu reino. Pai, seja feita a tua vontade. Aí a gente abaixa o tom de voz, seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus já é mais difícil, né? Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Aí a gente nunca lê. Depois do amém, a gente nunca lê, né? Lá no São Mateus 6. Lê lá São Mateus 6, versículos 14 e 15. Lê lá, 14, 15, 16. Jesus dizendo, ó, se vós não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu também não perdoará a vós. Pesou, né, irmão? Então está na hora de você perdoar, de você ter as feridas, as cicatrizes do seu coração sarada. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe nesse dia. Essa palavra não é para ridicularizar. Essa palavra não é para escandalizar. Essa palavra não é para te acusar. Essa palavra é para que você compreenda que se você não perdoar a quem te ofendeu, o Papai do Céu não pode te perdoar, porque Ele não volta atrás na sua palavra. Sua palavra é fiel e verdadeira. Então, se você ouviu essa palavra, ela vai ficar na sua cabeça, ela vai ficar trabalhando na sua vida enquanto você não perdoar. Ela só vai voltar depois que você perdoar quem você precisa perdoar. Não precisa especificamente, a pessoa está em outro estado, está até em outro país, já foi embora até do Brasil, mas perdoe daqui. Senhor, eu perdoo aquela pessoa. O importante é que você libere o perdão e fique livre da culpa. Tá bom? Então, passe bem atenção nisso. Medite bem na palavra de Deus, porque hoje em dia, irmão, o evangelho não está sendo mais pregado por aí não, viu, irmão? Passa bem atenção. Você já passou atenção? É só teologia. Sou contra, eu sou bacharel em teologia. A teologia da prosperidade, a ideologia pastoral, a ideologia missológica, a ideologia disso, que eu acho, todo mundo cheio de achismo. A gente não tem que achar nada. Você sabia que a gente não tem razão? A minha razão acaba nos pés de Cristo. Foi bom me lembrar disso. Porque você diz, não, mas eu tenho razão, pastor, porque ele que me ofendeu, eu não vou perdoar ele que tem que pedir perdão. Sua razão, irmão, termina nos pés de Cristo. Se você quer estar nos pés de Cristo, perdoe aquele que não quer te perdoar, que não quer te pedir perdão. Mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Tá bom, querido? Deus abençoe.